Muito bom, galera, vamos lá, começou a aula 3, dia 3, né? Não é aula 3, na verdade, é o vídeo 3 dessa nossa série CFP em 66 dias. A gente vai virar CFP nesses 66 dias, se preparando para a prova de abril, beleza? Então vamos lá? Vamos para a nossa síntese de hoje com os exercícios? Então vamos. Só para lembrar vocês do seguinte, né? A gente está aqui, ó, seguindo um cronograma, né? Nesse cronograma, o cronograma das aulas da nossa plataforma lá do Mundo Financeiro, né? Então, esse cronograma ele é da hora, né? Se você olhar, tem todo aqui sua programação de estudos, né? Então, a gente já deu ok aqui até o dia 3, tá vendo aqui? Até onde tem o ok? Beleza, show de bola, é aqui que nós estamos, tá certo? Então, eu vou fazer um resumão das aulas do dia 3 e vou fazer exercícios que normalmente caem na prova relativos a esse dia 3, beleza? Então, vem comigo aqui. Resumão aqui na tela para vocês, ó. Vamos lá. Não vai esquecer disso aqui, né? As etapas têm que estar bem na sua cabeça, tá certo? Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente, coletar as informações, analisar e avaliar, desenvolver, né, as estratégias, implementar as estratégias e depois monitorar. Tá certo? Então você tem que lembrar muito bem dessa sequência, né? Faz todo sentido. Você define o relacionamento, depois você coleta a informação, analisa as informações que você coletou, né? Traça as estratégias, né? Implementa, desenvolve primeiro as estratégias, depois você implementa, põe a mão na massa e depois você monitora o plano financeiro, né? Se você lembrar daquele mnemônico, né? O cara que tem medo de voar de avião, tá certo? Opa, peraí, revisar aqui. Cadê o desenho? O desenho tá aqui, ó, tá lá. Decolou o avião, diminui o medo, tá certo? Isso ajuda a gente a lembrar de cada uma dessas fases, legal? E aí, nós tínhamos visto, né? Pega o vídeo de ontem, do dia 2, né? Tá aí na nossa playlist, se você não lembra, mas a gente tinha visto até a etapa 3. Hoje a gente entra na etapa 4, né? Qual que era a etapa 4? Então, desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente, né? Então, a gente já analisou, agora a gente desenvolve as recomendações. Nessa etapa, a gente faz basicamente duas coisas, né? Identifica e avalia estratégias. Então, olha só, volta um pouquinho. Na etapa 3, o que eu tinha feito? Analisado aquelas informações que foram coletadas na etapa 2. Então, na etapa 3... análise do perfil do investidor, API, sempre na etapa 3, né? Você sempre vai ter dúvida nisso, para de ter dúvida. API é na etapa 3 porque é análise. Analisou. Aí depois que você analisou, o que você vai fazer? Você vai desenvolver, né, algumas recomendações. Por exemplo, você analisou que o orçamento doméstico ele não está ok. Por que não está ok? Porque está gastando mais do que ganha. Então, você vai meter o seu bedelho lá desenvolvendo recomendações para melhorar o orçamento doméstico. Mesma coisa, balanço patrimonial. Então, imagina que você tem uma dívida aí para você pagar no curto prazo, não tem a liquidez, vai ter que arrumar isso. Então, você vai desenvolver recomendações para isso. E assim vai, né? Seguros, aspectos fiscais, questões sucessórias e investimentos, são aquelas áreas do CFP mesmo. Beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Desenvolver recomendações, tá certo? Ou seja, primeiro identifica e avalie as estratégias para equilibrar isso tudo que está aqui. Ok? Muito bom. Aí, você de fato, num segundo ponto, desenvolve as recomendações, né? E aí, o foco do CFP vai muito para a parte de investimentos nesse momento, tá certo? Então, o que vocês vão ver é que aqui entra a elaboração da política de investimentos, né? Também chamada de IPS, né? IPS, Investment Policy Statement. Então, uma coisa para você não esquecer mais, API é na etapa 3, tá certo? Política de investimento, ou IPS, é na etapa 4, sempre assim. API é a análise, precede a formulação da política de investimento, que vem na etapa seguinte. Beleza? Muito bom. Aí depois que fez isso, né? E como é que faz também, né? Essa política de investimento. É nessa política de investimento que a gente vai colocar, putz, esse cara, ele vai precisar de um retorno de tanto para atingir os objetivos dele, né? O objetivo do cara é viajar a cada ano, fazer uma viagem internacional, por exemplo. Daqui 10 anos ele comprar uma casa na praia e daqui 25 anos ele vai se aposentar, vai ter que ter acumulado um patrimônio legal.
Bom, para que ele consiga atingir esses objetivos, ele vai precisar de uma taxa de retorno de tanto, vai precisar de liquidez de tanto, vai precisar de não sei o que de tanto. E aí você já monta as classes de ativos. Tanto vai ser em ações, tanto vai ser em renda fixa, talvez até já separar em crédito privado ou não, e assim que vai. Então, uma coisa muito importante, nessa etapa, na etapa 4, a gente faz o que a gente chama de alocação estratégica de ativos. Então, você já vai separar por classe de ativos, mas não vai separar os produtos ainda. Os produtos você só vai ver aqui na etapa 5, né? Na etapa 5, de acordo com o que você fez na etapa 4, você vai tomar algumas decisões. Então, que tipo de renda fixa que a gente vai colocar? Vamos quebrar direitinho, vamos pôr o produto lá. Ações, renda variável aqui. Vai ser em fundo de investimento, vai ser uma carteira de ações individuais. Como é que vamos fazer isso aí? Isso já é etapa 5, já é implementando as recomendações do planejamento. Na etapa 5 também, isso geralmente é fixado antes, lá no comecinho, né? Se você que vai montar a carteira, né? Se você planejador financeiro que vai buscar os ativos, comprar os ativos, tal, ou se é o seu cliente que vai fazer isso. Então, na etapa 5 você tem essa implementação, mas ela não é algo totalmente operacional. A implementação aqui, ela inclui a escolha e seleção dos produtos dentro das classes de ativos, tá bom? Então, você tem a parte de alocação micro e contratação dos produtos, legal? E aí vem a derradeira, etapa 6, que é ficar monitorando, né? Que ela é simples do ponto de vista do conteúdo para a prova, mas no dia a dia ela é complicadinha, né? Porque pelo menos uma vez por ano deve ser menos, né? Cada 6 meses é interessante você ver se mudou alguma coisa na vida daquela família, do seu cliente, você vê se entrou alguma questão sucessória, alguma coisa na parte de seguros, você vê se tem alguma questão tributária, se algo mudou na vida daquele povo, tá certo? Então, etapa 6 é você monitorar, etapa 6 é você justamente tomar decisões de mudança de carteira porque algo mudou na situação de vida dos indivíduos, tá bom? Então, é isso, resumão das etapas 3, 4 até 6, tá certo? Muito bem. Vamos fazer aqui os exercícios, que é bem legal. A gente fica praticando assim, você vai ver que se você for praticando aqui comigo uma vez por dia, me encontrando aqui no YouTube, você está super preparado para a prova quando chegar lá no dia, tá bom? Então vamos lá. A escolha de quais ativos de renda fixa e renda variável serão colocados no portfólio do investidor se dá em qual parte do processo de planejamento financeiro? Então, em qual parte do processo de planejamento financeiro acontece isso, né? Quais ativos de renda fixa e renda variável, né? Então, aí a gente já está falando de microalocação, não é aquela parte de macroalocação, de escolher quais são aquelas classes gerais de ativos. Aqui a gente já escolheu e agora a gente vai às compras, né? Vamos comprar a CDB do banco tal, vamos comprar aqui uma LCI, uma LCA, como é que vai ser? Vamos pôr dinheiro em fundo, tá certo? Muito bom. Então lembra o seguinte, lembra que isso daí já acontece na etapa 5, porque na etapa 4, quando você desenvolve as estratégias, você está nas classes de ativo, macroalocação. Etapa 5, você já está na implementação. Então isso aqui vai acontecer na etapa 5, implementação das recomendações do planejamento, você marca C de caseita, certo? E aí sai feliz, vai pro abraço, né? Muito bom. Vamos ver aqui. Questão número 2 de hoje. A escolha de quais classes de ativos, agora mudou, comporão a carteira do investidor, se dá em qual parte do processo de planejamento financeiro. Então, olha só, antes a pergunta anterior dizia respeito aos produtos dentro das classes de ativo. Agora não, agora eu estou perguntando o seguinte, quando a gente vai determinar as classes de ativos, isso se dá em que etapa? E lembra que a gente falou sobre isso, né? A gente tem na etapa 3 API, análise do perfil do investidor. A gente vai para a etapa 4 e na etapa 4 a gente desenvolve as estratégias. É lá que se faz IPS, tá certo? Investment Policy Statement. Então é lá que você faz a política de investimento determinando inclusive a divisão entre classes de ativos, tá certo? Muito bom! Então, você vai colocar na etapa 4, desenvolvimento das recomendações do planejamento financeiro e apresentação ao cliente. Você marca aqui
B de boliche. Acho que foi pro saco aqui meu negócio. Olha lá. Ativa B, agora foi. Na etapa de desenvolvimento das recomendações de planejamento financeiro e apresentação ao cliente, né? B de beleza, matou essa aí. Vamos seguir aqui, vamos para a próxima. A3. Assinale a alternativa correta em relação à API, né? Análise do perfil do investidor e também da política de investimentos. Então, está falando das duas. Lembra que a API acontece na fase... Na fase, eu te mato se você errar isso. Na fase 3. E a política de investimento na fase 4, tá certo? 3 API, 4 política de investimento. Ok? Então, qual que é a fase 3? Precisa lembrar qual que é, né? Na 2 você faz a coleta das informações, na 3 você faz a análise das informações coletadas, ok? Então, aqui já a alternativa A começa falando etapa de desenvolvimento, não, tá errado, né? Então, essa aqui não pode ser, ok? Depois, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter etapa... Porcaria aqui não tá funcionando, tô bravo com isso. Então, olha só, alternativa A, a API deve acontecer na etapa de desenvolvimento? Não. Você tem lá, estabelecer o relacionamento com o cliente, etapa 1. Coleta de informações, etapa 2. Etapa 3 é a análise de informações, a API é a análise do perfil de cliente, tá certo? Então, acontece na análise das informações coletadas. A B está dentro, acontece na análise das informações coletadas. Do investidor e a elaboração da política de investimentos na etapa de desenvolvimento das recomendações. É isso mesmo, né? A API é na análise, depois que você fez a análise, você vai desenvolver as recomendações, é aí que se faz a política de investimento, a alternativa B, tá certo? Por que que a C está errada? Porque ela diz que tanto a API quanto a política de investimentos é na parte de análise. Não, só a API que é na análise da política de investimento vai ser na parte de desenvolvimento das recomendações. E a D está errado porque diz que as duas acontecem na parte de desenvolvimento das recomendações e está errado, portanto. Ok? Alternativa B de biscoito ou bolacha, essa é a correta. E vamos lá, agora nós vamos apresentar uma aqui, vou apresentar uma para vocês, que sempre cai. Não vai me errar essa daí, porque essa sempre cai, entendeu? Se você errar, você bobeou feio, né? Porque toda prova essa questão ela cai. Olha só, o que acontece? Lembra que na etapa 4, como eu estava falando para vocês, a gente já define classe de ativo, né? Então, por exemplo, um percentual da carteira vai ser em ativos livres de risco e outro percentual vai ser em ativos arriscados, é ou não é? Isso depende muito, né? Quanto que vai ter em ativos de risco e ativos livres de risco. Isso depende da capacidade desse investidor de tomar risco e isso depende bastante também, né, do retorno que ele precisa para atingir os seus objetivos, tá certo? Esse tipo de exercício, ele lida com a questão do retorno necessário, né? Então diz o seguinte, ao executar o planejamento financeiro, né, de um cliente, o João Brando, né, que é CFP, ele calculou aqui para que o seu cliente atingisse os seus objetivos, né, ele deveria conseguir um retorno de quanto? Um retorno de 5%, né, 5% real, ou seja, acima da inflação, pelos próximos 10 anos. Sabendo que as projeções de mercado são de uma taxa livre de risco de aproximadamente 4% ao ano, e que o prêmio de risco de mercado é estimado em 5% ao ano, tudo em taxa real, tá? Determine quais são os percentuais de ativos livres de risco e arriscados da carteira mais adequada, né, ao cliente do João, tá certo? Muito bom. Então, o que é importante a gente ter em mente aqui? A gente tem algumas informações. Taxa livre de risco, 4%, né? 4%, desculpa. Isso, 4%, né? E aí a gente tem um prêmio de mercado, né? Prêmio pelo risco de mercado de 5%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue uma remuneração de 4%, que é livre de risco, né? Mas 4% não atende ao retorno que ele precisa, porque ele precisa de 5%. Então ele vai ter que pôr um pedacinho do seu capital em ativos arriscados. E ativos arriscados, né, na projeção de mercado, eles vão dar um retorno de 9% ao ano no longo prazo, né? Então o livre de risco, 4%, o arriscado, 9%. Como é que você chegou no 9%, Felipe?
4 mais 5, que é o prêmio de mercado, eu chego no 9. Para a gente não entrar naquela discussão se precisa compor taxa, se pode somar taxa, né? Vocês vão ver que tanto com um quanto com o outro dá o mesmo resultado, né? Nesse caso, não tem problema você somar, né? Porque esse é o modo de pensar do CAPM. Sempre que a gente estiver falando de CAPM, né? Então, a taxa livre de risco mais um prêmio de mercado, é normal que a gente componha a taxa somando, tá? Se a gente for preciosista, né? A gente deveria compor essa taxa, mas eu não vou entrar muito nessa discussão porque eu quero me ater aqui ao problema. Taxa livre de risco, então, é RF igual a 4% ao ano, né? Muito bom. E o prêmio de mercado, né? O prêmio de mercado a gente vai ter aqui igual a 5%, tá? Isso vai me dar um retorno de mercado de 9%, beleza? Muito bom. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a taxa livre de risco, que é 4%, eu tenho a taxa arriscada de 9%, e aí a minha carteira vai ter que estar num ponto específico aqui de 5%. Legal? Qual que é a pergunta? A pergunta é quanto que precisa ter da carteira de 4 e da carteira de 9 para eu chegar no 5? Né? Então, como é que a gente faz isso normalmente? É tranquilo, né? Você vê o seguinte, você pega cada uma das alternativas. Se eu tiver 90% em ativos livres de risco e 10% em ativos com risco, olha só, 0,9 vezes o 9%, né? Desculpa, vezes o 4%, mais 0,1, que é 10%, né? Vezes esse 9% aqui. Se você fizer essa conta aqui, olha lá, 4 vezes 9 dá 3,6, 0,1 vai dar 4,5 esse treco. 4,5% ao ano, para mim resolve? Não, não resolve. Por quê? Porque precisa de um retorno de 5%. Então, 4,5 não dá conta do retorno que ele precisa. Aí você vai para a alternativa B. 0,8 de taxa livre de risco mais 0,2 de o quê? De taxa arriscada. Se você fizer essa conta, dá lá 5% ao ano, tá certo? Aí você vai lá, então marca a alternativa B, porque aí você conquista os 5%. A C e D também vai dar uma taxa acima de 5%, que é beleza. Mas aí esse cara vai correr um risco desnecessário, tá certo? Então, se já chegou aqui com a menor exposição ao risco, que é 20% de ativos de risco, você já chegou aos 5%, que é a taxa esperada, né? A taxa necessária para ele atingir os seus objetivos, essa é a resposta correta, matou a pau, tá bom? Beleza? Essa questão é clássica, né? E lembra o seguinte, isso aqui tudo acontece na etapa 4, porque é na etapa 4 que a gente vai fazer a alocação estratégica de ativos. Beleza, gente? Hoje foi um pouquinho mais longo, mas é isso que você precisa saber das etapas 4 até a etapa 6. Ó, com isso, a gente matou a matéria de processo de planejamento financeiro. Você que já é nosso aluno, vai lá, faz o simulado, beleza? Vamos que vamos, CFP abriu. Tô com você, vamos continuar estudando, tenho certeza que você vai conquistar sua meta. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.